Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente mergulha nos trechos bem específicos de O Imbecil Coletivo 1 e 2, de Olavo de Carvalho. O foco é o material ali entre as páginas 155 e 301, mais ou menos, com base no que a gente levantou para essa análise. Quem já teve contato com a obra sabe, né? É um livro conhecido pelo tom polêmico, digamos, e por críticas bem afiadas ao cenário intelectual e cultural brasileiro, principalmente da época. A nossa ideia aqui é tentar descompactar os argumentos principais do Carvalho nessas páginas, investigar como ele via a tal inteligentsia, algumas correntes filosóficas, movimentos sociais, sempre, claro, a partir do que está no material que a gente tem em mãos. Ok, então vamos lá. Para começar, tem uma distinção que ele faz que parece, assim, fundamental para o resto, né? Ele não está criticando todo e qualquer intelectual, mas um grupo que ele chama de inteligência. Como é que ele define esse grupo exatamente? O que os diferencia? Olha, isso é fascinante, essa delimitação que ele faz. Para ele, a inteligência não é a mesma coisa que intelectualidade em geral. Não são todos os pensadores, sabe? Ele define como um grupo mais coeso, quase uma casta mesmo. Uma casta. É, os membros se reconhecem, se validam entre si, muitas vezes em torno de um projeto, não um suposto projeto de progresso social, político. A validação importante é a do próprio grupo. Ah, entendi. Então não é só sobre ter ideias, mas sobre pertencer a um circuito que se autovalida. Exato, tipo isso. Ele até contrasta umas figuras que, na visão dele, estavam mais preocupadas com questões atemporais, sabe? Questões humanas, do conhecimento. Ele cita, por exemplo, Gödel, Husserl, até o Guénon, e compara com outros que estariam mais focados nos grandes debates do nosso tempo, como ele diz com uma certa ironia. E quem seriam esses outros? Ele menciona Voltaire, Sartre. No Brasil, ele cita Marilena Chaui. Para ele, seriam exemplos de pensadores mais alinhados com essa dinâmica da inteligência, mas preocupados com a opinião do grupo, com o discurso dominante ali, né? E essa ideia de validação interna leva direto para o conceito do título do livro, né? O imbecil coletivo. Como é que essa dinâmica funciona na prática? Aquele exemplo que ele dá da pessoa que leva uma mordida de cachorro, mas precisa que o grupo confirme a dor. É pesado, né? É um exemplo radical, sim, mas ilustra bem o ponto dele. Ele descreve as características dessa mentalidade coletiva, uma dependência quase doentia da confirmação do grupo. Ele chega a falar que o que não pode ser confirmado pelo testemunho unânime da inteligência simplesmente não existe para quem está dentro. Nossa. Outra coisa é o medo. Um medo enorme de ficar para trás, de não acertar o passo com as badaladas do relógio da moda intelectual. A segurança psicológica, para ele, não viria da percepção individual, da intuição, da experiência real, sabe? Viria da adesão ao consenso do momento ditado lá pelos grandes centros. E a consequência disso seria um afastamento da realidade? Sim. Segundo a análise dele, isso cria um abismo. O mundo que essa inteligência descreve e valida acaba ficando totalmente desconectado da realidade que as pessoas comuns vivem. Aquelas pessoas que, segundo ele, confiam mais no que veem, na própria experiência, no senso comum, do que nessas teorias que circulam nesse meio mais fechado, né? A validação do grupo passa por cima da evidência pessoal. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa crítica não é só sociológica, né? Ela vai para a filosofia mesmo, mirando em correntes como o pragmatismo. E ele conecta isso com uma suposta manipulação da linguagem. Ele fala de Peirce, de Rorty. Sim, essa crítica ao pragmatismo é um ponto central nesses trechos. Começando pelo Peirce, que é um dos fundadores, né? O Carvalho aponta o que ele vê como contradições internas. Por exemplo, como é que o Peirce pode negar a intuição como fonte de conhecimento e, ao mesmo tempo, basear nela o próprio conceito de signo? Como um signo representa algo sem uma apreensão intuitiva desse algo. Ele questiona isso. Outro ponto é a tensão entre defender o método científico para buscar a verdade, não importa a consequência prática, e, ao mesmo tempo, a definição pragmatista de que o significado de uma ideia está nas suas consequências práticas. Para ele, isso não fecha. E a crítica ao Rorty, que foi um neopragmático super influente, parece ainda mais dura. Bem mais. O Carvalho interpreta a proposta do Rorty, aquela de abandonar distinções tipo verdadeiro falso, real aparente, e focar em
inculcar gradualmente novas formas de falar não como filosofia, mas como manipulação psicológica. Manipulação. É. Ele compara direto com a nova língua do livro 1984 do Orwell. A ideia seria que, mudando a linguagem, você muda o pensamento, você impede até que certas ideias sejam formuladas. Para o Carvalho, isso não é argumentar filosoficamente. É um projeto de recondicionar a mente das pessoas. É uma acusação bem séria. Quase como dizer que a filosofia vire uma ferramenta de engenharia social. Exatamente. E ele vê nisso uma ferramenta para consolidar o conformismo do tal imbecil coletivo. Se a própria linguagem te desencoraja a pensar certas coisas, a autonomia intelectual fica muito comprometida, né? E ele não para no Hort, ele faz uma ponte disso com as ideias do Gramsci. E qual seria essa ponte entre Hort e Gramsci na visão dele? O Carvalho argumenta que os dois, por caminhos diferentes, acabam negando que o conhecimento possa descrever a realidade objetivamente. O foco muda de conhecer o mundo para transformar o mundo pela linguagem, pela cultura. A meta seria criar universais, quer dizer, crenças e valores aceitos por todo mundo, não porque são verdadeiros, mas porque a propaganda, a manipulação cultural foi eficaz em inculcar ilusões. E a diferença estaria em quem faz essa inculcação? Isso. Para o Roth, seria a comunidade intelectual acadêmica. Para o Gramsci, seria o Partido Comunista, o intelectual coletivo agindo pelos aparelhos culturais. A crítica de fundo é a mesma. A busca pela verdade sendo trocada por uma luta por hegemonia de discurso. Entendi. É uma crítica bem radical à própria função da filosofia e da linguagem. Mudando um pouco o foco geográfico, mas ainda nessa linha crítica, o Carvalho também analisa a relação específica entre intelectualidade, política e cultura aqui no Brasil, especialmente as reações a períodos como o regime militar. Ele tem uma leitura bem particular disso. Ele argumenta que a vida intelectual brasileira ficou tão subordinada à militância política de esquerda durante o regime militar que isso levou a um esgotamento criativo depois. Uma depressão, uma esterilidade na classe letrada quando veio a redemocratização. E ele compara isso com outro período autoritário, o Estado Novo do Vargas, né? Exatamente. Ele sugere que, paradoxalmente, o pós-Estado Novo foi mais rico culturalmente. Ele até menciona o Graciliano Ramos, que mesmo tendo sido preso pelo Vargas, teria dito que o varguismo não tirou de ninguém a vontade de escrever. A interpretação do Carvalho é que o regime de 64, por ter sido combatido de forma mais ideológica pela intelectualidade, acabou tendo um efeito mais paralisante na produção cultural autêntica depois que acabou. A vida intelectual virou só instrumento de combate político, perdendo a vitalidade própria, sabe? E seria essa intelectualidade, que ele descreve como de deprimida, ressentida, a responsável por espalhar o que ele chama de negativismo brasileiro? Isso. Ele vê uma tendência a culpar sempre as estruturas, o sistema, por tudo de ruim. E aí a responsabilidade individual some na tal responsabilidade social. Um exemplo forte que ele critica é aquela ligação quase automática que se fazia, segundo ele, entre miséria e crime. Ah, sim. Ele acha isso um mito intelectual perigoso, porque acabaria, glamourizando o bandido e escondendo outras causas para o crime, como a perda de valores morais, a anomia, ou até o que ele chama de subversão deliberada de valores. E ele chega a fazer uma ligação bem controversa disso com a política do Rio, não é? Sim, esse é um ponto bem polêmico mesmo e grave na análise dele. Ele associa o que chama de esquerda brisolista a uma certa conivência ou até um estímulo ao crime organizado no Rio. Aqui é muito importante a gente frisar, né? Estamos só relatando a visão que o Carvalho apresenta no livro, sem concordar ou discordar. Claro, total. Ainda nesse ponto da intelectualidade brasileira, tem a crítica dele ao famoso rigor da USP. O que ele queria dizer com isso, afinal? Ele via esse rigor uspiano a ênfase em certos métodos, em se adequar aos modismos acadêmicos internacionais, como algo que, na prática, funcionou como um aborto filosófico preventivo no Brasil. Quer dizer, teria sufocado a originalidade, a chance de surgir um pensamento filosófico mais autônomo, mais ligado às questões reais do país ou à tradição filosófica mesmo, em nome de uma suposta excelência formal. Ele contesta a ideia de que precisa de condições ideais para a filosofia nascer. Sim.
Ele lembra que a filosofia surgiu na Grécia Antiga em meio a crises, se desenvolveu na Alemanha pobre do pós-guerra, na Rússia czarista, na Irlanda miserável. Para ele, essa supervalorização do rigor formal e da adequação a agendas externas foi um obstáculo aqui. Fica claro que as críticas dele vão para todo lado, e agora a gente entra numa parte da obra que é especialmente conhecida pela controvérsia, onde ele mira em movimentos identitários, em certas normas sociais. Aqui, mais do que nunca, é fundamental a gente reforçar: nosso papel é descrever os argumentos como estão nos trechos, com imparcialidade total, sem endossar, sem refutar. Exatamente. Neutralidade total na exposição aqui é crucial. Sobre o movimento negro, por exemplo, pelo que a gente viu nos textos, o Carvalho questiona a ideia de assumir-se negro para quem é mestiço. Ele argumenta que se a pessoa tem ancestralidade indígena, por exemplo, por que não assumir-se índio também? Seria uma falsidade ideológica na visão dele. Ele critica também o que vê como uma valorização exagerada de cultos de origem africana em detrimento de outras religiões, tipo o Islã ou o cristianismo, que, segundo ele, são adotadas pela maioria da população negra no mundo. Além disso, ele põe em dúvida o valor universal da contribuição cultural especificamente africana, comparando com a judaica ou a europeia, e rejeita o que ele considera uma exploração da narrativa de vitimização. São posições que, sem dúvida, geram muita discussão. E qual a visão dele sobre as demandas por direitos específicos para a comunidade homossexual, conforme aparece nesses trechos? Nos trechos que a gente analisou, ele contesta essa demanda. O argumento dele se divide em duas hipóteses, basicamente. Primeira, se a homossexualidade for uma opção, um estilo de vida, então ela não geraria direitos além dos universais, que já valem para todo mundo. Ok. Segunda hipótese, se fosse uma condição involuntária, talvez uma deficiência, e ele mesmo nota que a comunidade gay rejeita essa ideia. Aí sim, poderia, em tese, justificar direitos específicos, mas não como uma afirmação de identidade, entende? Ele critica também o que ele acha que é um uso exagerado da palavra preconceito para rotular qualquer opinião ou sentimento contrário à homossexualidade. Como assim? Ele defende que a repugnância como sentimento seria o oposto do desejo, e que ambos teriam em princípio direito de existir e até de serem expressos, desde que não virem atos ilegais ou discriminatórios, claro. Então, a lógica dele no texto é que direitos específicos viriam ou de escolha, que não daria direitos extras, ou de uma condição involuntária, vista como deficiência. É uma linha de raciocínio bem particular mesmo. Sim, é a argumentação que ele desenvolve ali. E as críticas continuam, né? Ele também fala do que considera expectativas irreais de certos discursos feministas sobre o comportamento masculino, dando aquele exemplo da dificuldade do homem em adivinhar as necessidades da parceira a cada momento. E ele volta na questão da linguagem, no politicamente correto. Volta com tudo. Ele ataca o que vê como manipulação semântica mesmo. Critica chamar de racismo usar expressões antigas tipo a coisa tá preta, que para ele já perderam qualquer sentido racial original. E do mesmo jeito ele contesta que qualquer crítica a judeus individualmente ou a políticas de Israel seja automaticamente antissemitismo. Ele faz uma distinção aí. Faz. Ele insiste que antissemitismo é uma ideologia específica, histórica, de ódio e combate à nação judaica como um todo. Não pode ser confundido com qualquer opinião desfavorável pontual. Para ele, essa mudança no significado das palavras serve para calar o debate, para impor uma agenda. Essa preocupação com distorção da realidade, da linguagem, parece que conecta com a visão dele sobre a mídia, né? Ele tem uma opinião bem forte sobre a imprensa, chama até de templo da inteligência. Tem sim. Ele vê a grande imprensa como um dos principais veículos e legitimadores dessa inteligência que ele tanto critica. Ele levanta a hipótese de um escotoma moral, tipo uma cegueira seletiva da mídia para fatos que não se encaixam na narrativa dominante. Chega a falar em complô. Ele menciona a possibilidade de complô de empresas jornalísticas, mas talvez mais no sentido de um alinhamento de interesses e visões de mundo
do que uma conspiração formal, sabe? Ele critica muito a lógica do fast thinking, de focar só no que é jornalisticamente interessante, superficial, e deixar a essência complexa das coisas de lado. Nesse ambiente, ideias diferentes, que desafiam o consenso, teriam muita dificuldade de aparecer de forma justa, seriam distorcidas, ridicularizadas. E ele parecia saber que o estilo dele direto, agressivo, às vezes, desaforado, como ele mesmo já admitiu, ia provocar reações fortes, né? Com certeza. Ele antecipa isso nos próprios textos que a gente analisou. Ele diz que a resposta mais comum às críticas dele não seria o debate das ideias, mas o ataque pessoal, a desqualificação moral ou psicológica, o que ele chama de psicanálise de boteco. Ele meio que previa ser rotulado. Exato. Rotulado, diagnosticado em vez de refutado. Ele justifica esse tom ríspido dizendo que é uma reação necessária à gravidade do que ele descreve, a onipresença da voz do imbecil coletivo. Ele afirma que a intenção não é só acusar, mas descrever e advertir. E faz questão de se colocar não como inimigo de fora, mas como um membro envergonhado da classe letrada, criticando os seus. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa focada nessas páginas 155 a 301 de O Imbecil Coletivo, a gente passou pela crítica à inteligência e ao pensamento de grupo, pela análise do pragmatismo e da manipulação da linguagem, pela visão da relação entre intelectuais, política e cultura no Brasil pós-regime militar, pelas polêmicas avaliações sobre movimentos identitários e pela crítica à mídia. Tudo isso sempre bom lembrar a partir do que o Olavo de Carvalho apresentou nesses trechos. Então, o que tudo isso significa? Qual o fio condutor mais forte que a gente percebe aí? Olha, olhando para o conjunto desses argumentos que ele apresenta nos textos, o fio condutor mais claro parece ser a preocupação dele com o que ele via como um declínio muito grande do pensamento crítico individual, da consciência autônoma. Ele descreve um cenário onde a necessidade de pertencer, de ser validado pelo grupo, seja a inteligência, os modismos acadêmicos, a opinião pública, passa por cima da busca sincera pela verdade, da confiança na própria experiência. A inteligência submetida a outros interesses. Interesses ideológicos, políticos ou simplesmente a pressão social mesmo. A consequência maior na visão dele seria a produção de uma cultura de um debate público cada vez mais longe da realidade da razão. Um debate dominado por slogans, clichês, pela repetição do discurso coletivo. Essa ideia de uma pressão do coletivo que pode abafar o pensamento individual, isso levanta uma questão importante e talvez seja essa reflexão final para quem nos ouve. Diante dessas críticas todas sobre a dependência do coletivo, sobre a possível manipulação pela linguagem, como essas que a gente viu na análise dos textos do Carvalho, como é que a gente pode, no dia a dia, fortalecer a nossa própria capacidade de analisar as coisas de forma autônoma? Como desenvolver um discernimento crítico mais afiado com esse bombardeio de informação, de narrativas, de opinião que a gente recebe o tempo todo, especialmente hoje em dia, né? Como navegar por tudo isso e tentar manter um pensamento que seja genuinamente nosso? Fica aí a provocação para a gente pensar.